Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, hoje dia 6 de fevereiro, quinta-feira. Gente, o juiz Ricardo Leite decidiu não receber a denúncia contra Glenn Greenwald por hora. Eu tô vendo aí muita gente comemorando, a esquerda comemorando, o Glenn comemorando, esses jornalistas aí também, todo mundo comemorando. Não há o que comemorar, não. Eu vou explicar para vocês. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal em Brasília, ele só não recebeu a denúncia, só não abriu uma ação penal contra o Glenn por causa da liminar do Gilmar Mendes, que deixa dúvidas sobre o seu alcance. Então ele não quer, obviamente, entrar em conflito com o Supremo Tribunal Federal, mas ele deixa claro que há indícios fortes do crime cometido pelo Glenn Greenwald. Ele confirma, ele reforça, ele corrobora a percepção do Ministério Público, do procurador que denunciou o Glenn. Então, assim, não há o que comemorar, isso pode ser revisto, inclusive porque o próprio procurador, quando ele apresentou a denúncia, ele também fez um pedido para que a PGR, né, do doutor Augusto Aras, recorra dessa liminar, né, e possa abrir o debate. Essa liminar precisa ser debatida em plenário do Supremo, porque é uma liminar inventada pelo Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes deu foro privilegiado para o Glenn. E mais, o Gilmar Mendes imunizou o Glenn. Deu uma imunidade penal para o Glenn. Isso não existe. Isso não existe, isso é uma invenção completa e absurda. Fez mais, a liminar do Gilmar Mendes, ela veda o acesso do Ministério Público à Justiça. Por quê? Porque o cara não pode ser denunciado. Bem, ele deveria ser denunciado e investigado e processado. Se ele for absolvido, parabéns, que seja absolvido. Mas não é possível, o Ministério Público não pode sequer denunciá-lo, o sujeito não pode ser investigado. Isso é uma invenção. É uma barbaridade e precisa sim ser debatida pelo plenário. Então, o juiz Ricardo Leite deixou claro isso. Ele diz o seguinte, olha, aclara, né, naquela ação do Glenn, aclara a tentativa de obstar o trabalho de apuração do ilícito dos hackers, não sendo possível utilizar a prerrogativa de sigilo da fonte para criar um excludente de ilicitude. O Código Penal prevê como delitos, por exemplo, a supressão de documento, a frustração da persecução penal, situações que poderiam inclusive justificar uma prisão preventiva que evitasse prejuízo às investigações. Abre aspas, a investigação de desfazimento de mensagens afronta o trabalho investigativo e desborda da proteção do sigilo da fonte, que é limitado apenas para a necessidade do exercício da função jornalística, conforme consta do texto constitucional. Não pode o jornalista sugerir o que o agente de ato ilícito deve fazer para escapar do trabalho persecutório do Estado. Pode sim manter segredo e não revelar para as autoridades públicas a identificação de sua fonte, mas sem qualquer instigação ou reforço de uma ideia já existente no agente que dificulte o trabalho apuratório. A decisão da Lavra do ministro Gilmar Mendes adotou um sentido amplo e extensivo e comporta a interpretação de obstar a deflagração de qualquer ato persecutório estatal, tanto na fase investigativa quanto judicial. E é justamente o entendimento dessa abrangência que precisa ser discutido. Aí, a gente tem uma outra observação importante aqui. Olha, separei para vocês. Ele relata que o Glenn continuou os contatos com os hackers mesmo após a publicação das primeiras reportagens do Intercept, com as mensagens roubadas. O denunciado Glenn recebeu posteriormente, após a publicação das conversas do então juiz federal Sérgio Moro e procuradores integrantes da Operação Lava Jato, outro material de conteúdo ilícito, situação que o coloca como instigador da conduta dos outros denunciados e não mero receptador de conteúdo ilícito. Os ataques ainda estavam ocorrendo e, pela lógica do contexto, instigou os outros denunciados a continuarem as invasões. Fecha aspas. E mais. Melhor, então, que se aguarde novo entendimento daquela excelsa corte ou a própria revogação da decisão liminar pelo ministro Gilmar Mendes diante das provas amealhadas nessa investigação e a possível provocação do Procurador-Geral da República nesse sentido, fecha aspas. Então, gente, é o seguinte, o Aras, é contigo, a bola está com você, tá certo? Você tem que colocar isso aí agora para jogo. O plenário precisa discutir essa liminar, precisa debater essa liminar. Não é possível que uma ideia
que uma decisão esdrúxula, monocrática, uma coisa inventada que afronta o texto constitucional, afronta a lei, né, ela seja usada para imunizar um sujeito que instiga hackers a cometerem crime de invasão dos celulares, de invasão dessas comunicações que são privadas, protegidas constitucionalmente. Nós estamos falando, aí sim, de preceitos constitucionais que estão sendo violados. E olha, não é mais um entendimento só do Ministério Público. Aqui, a Justiça também tem o mesmo entendimento. A decisão do Ricardo Leite deixou isso muito claro. Então, por que não há uma investigação, uma abertura de um processo? Simplesmente por causa desta liminar. Então, vamos aguardar e pressionar para que haja realmente justiça, tá certo? Vamos em frente. Hoje tivemos aí, no meio da tarde, já para o final, uma dança das cadeiras aí na esplanada dos ministérios, né? O presidente Jair Bolsonaro demitiu o Gustavo Canuto do Ministério do Desenvolvimento Regional e colocou no seu lugar o Rogério Marinho, até então secretário especial de Previdência e Trabalho. Rogério Marinho, um dos responsáveis aí pela aprovação da reforma da Previdência. Ele tem uma capacidade não só técnica, mas também política na articulação e demonstrou isso. Entregou, performou, como gosta de dizer o pessoal da equipe econômica. Já estava com um conceito altíssimo, já havia muita pressão para que ele virasse ministro e então o Bolsonaro resolveu fazer essa troca. O Gustavo Canuto, que, pelo contrário, né, demonstrou aí, uma incapacidade justamente para lidar com o Congresso, ele vai para a Dataprev, que é aquela estatal que cuida dos dados previdenciários. Claro, o Bolsonaro, como eu mostrei mais cedo, ele ficou aí irritado, especialmente que no final do ano até a gente publicou, né? O que aconteceu? O Canuto liberou verbas, né, que foram para emendas parlamentares, beneficiando o DEM e o MDB. E aí se descobriu que isso foi uma articulação feita pelo Davi Alcolumbre. Então isso deixou muito chateado, né, o presidente, porque é justamente o partido que ele tem na base ali, mas que não sela acordo. E aí eu fiz uma análise, coloquei no site para vocês e sintetizo essa análise aqui rapidamente. O Bolsonaro fez uma avaliação no final do ano sobre o seu governo, obviamente o seu primeiro ano de governo, e identificou falhas, né, na coordenação política, ou seja, no eixo político do governo. Para que vocês entendam quem está no eixo, quem é o centro, quem é o coordenador, quem deveria ser o coordenador político do governo, Onyx Lorenzoni na Casa Civil. Por isso, a gente tem visto todas essas mudanças, toda essa dificuldade, esse estranhamento, esse desgaste do ministro da Casa Civil. Por quê? Porque o Bolsonaro acha realmente que ele não cumpriu bem a sua missão. E a sua missão incluía exatamente você usar ministros com lastro político, Tereza Cristina, o Osmar Terra, o próprio, o outro menino aí, o Henrique Mandetta, né? O Henrique Mandetta também. São 3 ministros com base parlamentar, que têm acesso ao Congresso. O Onyx, qual era a expectativa do presidente? Que o Onyx coordenasse esses ministros, porque olha, vocês peguem aí, ó, façam um acompanhamento aí de 20, 30, cada um pega 30, 40 deputados, pega 20 senadores, façam uma divisão. Por quê? Porque as pastas, esses ministérios, têm verba para liberar, têm cargo. Então isso tem que ser utilizado de forma republicana na formação, na criação de uma base de apoio realmente real, né? Num apoio sistêmico para o governo. E o que se viu não, foram apoios pontuais, regados a bilhões em emendas parlamentares que foram liberadas sem critério e que não resultaram num apoio legítimo e sistêmico para o governo. Então, o presidente continua tomando porrada aí do legislativo, inclusive o Rodrigo Maia todo dia faz uma crítica, o Davi Alcolumbre faz ali uma sabotagem, então ele entendeu que, inclusive, muitas vezes ele mesmo teve que usar dos seus próprios canais para fazer essa interlocução com o Congresso. Então, há uma avaliação negativa do eixo político do governo e há a intenção do presidente fazer algumas outras danças, né? Algumas outras mudanças aí de cadeiras na esplanada.
ele, diante disso, obviamente, isso óbvio que isso causa algum desgaste, é óbvio que no caso de uma mudança na Casa Civil com o Onyx Lorenzoni, que é uma pessoa ali da sua confiança, né? Ele não pode, ele tem que arrumar um lugar para colocar o Lorenzoni, não dá para simplesmente demiti-lo, ele não quer criar esse tipo de desgaste e acha até que é possível, vamos dizer assim, reestruturar isso, reestruturar a base, né? Por isso tantas demissões na Casa Civil, tentar reorganizar a casa. Se o Onyx mostrar que consegue reorganizar a casa e fazer essa, né, e passar a ter efetividade aí na sua atuação, ele permanece no cargo. Então, eu sei que há outros ministros aí com a cabeça prêmio em função justamente desta avaliação que o presidente fez desta ala do governo. Então, fica aí esse recado. Todos os detalhes nós temos aí no site também. E o que mais tivemos de notícias bombásticas hoje? O Fachin homologou a delação do Sérgio Cabral. Delação que foi rejeitada pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, delação que foi rejeitada pela PGR, delação que foi feita pela Polícia Federal, delação na qual o Sérgio Cabral não se compromete a entregar mais um centavo daquilo que ele roubou dos cidadãos fluminenses, especialmente, né? Ele teve 380 milhões que foram confiscados, né, no âmbito lá da Operação Eficiência, uma das fases da Lava Jato. Esse dinheiro, inclusive, já foi recuperado, foi encontrado pela própria investigação, pela própria Lava Jato. Foi bloqueado, foi recuperado, já foi para os cofres públicos. Parte desse dinheiro pagou aposentadoria e 13º servidor, já foi para o Estado, já fizeram uso desse dinheiro. Então, assim, agora vem o Cabral, consegue um acordo de colaboração premiada e simplesmente não dá mais um centavo. Olha, quando ele foi preso, no dia da operação que ele foi preso, eu gravei um vídeo falando o seguinte: o esquema do Cabral, eu tinha informações que me levavam a isso, o esquema do Cabral é bilionário, é um esquema realmente de desvio de mais de bilhão. Então você pode ter certeza, vocês podem ter certeza, 380 milhões... Vocês sabem como é que é, né? 380 milhões é aquilo que é possível localizar, fora aquilo que está em nome de laranja, de terceiro, escondido em paraíso fiscal, né? Dentro de container, enterrado no chão. O sujeito tinha até uma empresa de transportes, né, de valores aí, exclusiva para fazer pagamento de propina, né? Então, assim, tá muito estranha essa delação, muito estranho esse acordo que a Polícia Federal fez. Um sujeito como o Sérgio Cabral, que inclusive foi apontado como chefe, né, da quadrilha, chefe de uma organização criminosa, a lei da colaboração premiada impede que o chefe da organização criminosa faça delação, por mais que ele possa entregar outras figuras, né, aí do judiciário, etc. e tal. Mas aí teria de ser um outro tipo de colaboração, não uma delação premiada. Um tipo de confissão, algo como outros investigados já fizeram, até o Cavendish, né, o Fernando Cavendish da Delta, que também acabou fazendo esse tipo de confissão, ganhando benefícios com isso. Renato Duque fez isso também. Alguns fizeram isso justamente porque não conseguiam mais um acordo de colaboração premiada. Então, tá muito esquisito isso aí. Tem uma questão óbvia de fundo nesse debate também, que justamente assim, como é que você vai abrir uma ação penal que é presidida pelo Ministério Público, com uma delação rejeitada pelo Ministério Público. Então, a tendência disso é o lixo, né? É a gaveta. Então, a gente está diante de alguns imbróglios jurídicos que precisam ser resolvidos, precisam ser debatidos de forma ampla e profunda. Tá? Vamos ver no que vai dar. O que mais eu destaco para vocês? Bom, e aí nesse sentido, só um reparo, né, a PGR foi contra, agora teve a homologação e o Augusto Aras já recorreu. Vai recorrer aí dessa homologação, que é uma coisa inédita. Recorrer de homologação é um ato novo aí. Vamos ver também no que vai dar. Espero que esse ato de recorrer desta homologação sirva ao debate e também que o próprio Aras também faça a mesma coisa aí nessa situação envolvendo o Ricardo Leite e o Glenn Greenwald. Bom, vamos lá.
Tinha um detalhe aqui desse aspecto da troca, né, do Rogério Marinho. O Rogério Marinho, além da competência aí no cargo, né, ele também tem uma missão agora no MDR, né, que é turbinar a área social do governo. Então ali, o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele tem o Minha Casa Minha Vida, é todo dentro dele. E também tem obras de saneamento, a gente aprovou um novo marco, né, está aí aprovando um novo marco regulatório do saneamento, que vai abrir a possibilidade aí de muitos investimentos nessa área, uma área essencial, né, para qualquer país, qualquer sociedade. Então, esses são os objetivos e por isso a decisão de colocar o Marinho, justamente porque a expectativa do presidente é que ele turbine essa área. O que mais? Bom, lá na Previdência, né, na Secretaria Especial de Previdência, assume o Bruno Bianco, inclusive informação antecipada por mim, assume o Bruno Bianco, que era o número 2, era o adjunto do Rogério Marinho, muito competente, a expectativa é que realmente faça um bom trabalho lá também. Fora isso, o que eu destaco para vocês aqui, notícias rapidinho. Vocês lembram do Davi Alcolumbre, né? Vocês sabiam que ele tem um irmão? Ele tem um irmão. O irmão dele se chama José Samuel Alcolumbre, mais conhecido pela alcunha de Josiel. Eu acho incrível esse negócio, né? Olha, eu não sei, político que usa um nome fantasia tem sempre aquela história, né? O artista usa um nome fantasia, né? Mas o criminoso também, né? O cara do crime organizado, todos eles também têm um nome fantasia. Eu não sei para onde que pesa, né? Se é para o lado do artista ou para o lado do criminoso, esse negócio de político usar nome fantasia, fica a critério de vocês aí e entender essa situação. O fato é que o José Samuel, ou Josiel, é o primeiro suplente, né, do Davi Alcolumbre e costuma acompanhar o Davi Alcolumbre aqui, né, por Brasília. Ele é levado em encontros no STF, senta lá no Senado, é uma festa, né? Anda de jatinho junto com o Davi Alcolumbre e agora estava com ele lá na festa em Macapá. Por quê? Porque o Davi Alcolumbre vai lançar então seu irmão para prefeito de Macapá. Olha, se o eleitor de Macapá realmente gosta de sofrer, vai em frente. Eu não sei também quais são as opções ainda, vamos ver, né? Todas essas pré-candidaturas estão se assentando, mas o fato é o seguinte, tá difícil, é dura a vida do eleitor, viu? É dura a vida do eleitor. Destaco aqui também rapidamente um registro, o Ricardo Lewandowski foi sorteado aí para relatar o pedido de impeachment do Abraham Weintraub. Olha a sorte do Weintraub. Caiu aí o pedido dessa turma da esquerda para impeachá-lo, caiu com o Ricardo Lewandowski, parece ser um especialista em impeachment, né? Tá virando um especialista. Também destaco para vocês aqui, olha, nessas de recuperação de grana e uso, né, de grana lá na Lava Jato do Rio, o Bretas hoje autorizou a transferência de 668,5 milhões pagos por delatores da Operação Calicut para os cofres do Estado do Rio de Janeiro e da União. O Estado receberá 208 milhões, a União 459,5 milhões. São os dois entes mais lesados pelo esquema de corrupção que desviou o dinheiro público destinado à construção do arco metropolitano, da reforma do Maracanã, a urbanização do Complexo de Manguinhos, tudo isso ali dentro do PAC Favelas. Então, parabéns à Lava Jato do Rio, Bretas, Ministério Público, a turma lá, todo o pessoal realmente dando exemplo, aí, seguindo o exemplo de Curitiba e dando um grande exemplo para o país lá no Rio de Janeiro. O que mais eu destaco para vocês? O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança enviou um documento para o arcebispo Giovanni Daniello, atual núncio apostólico do Brasil, para questionar seu posicionamento a respeito da visita que Lula fará ao Papa Francisco no Vaticano. Olha, o Lula pediu adiamento do seu depoimento no âmbito da Operação Zelote, como a gente publicou ontem, marcado justamente para a próxima semana, para visitar o Papa. Então, o Felipe foi lá e questionou, olha, a saída do condenado do país apresenta um retardo no cumprimento dos processos judiciais dos quais é réu, sem querer especular se há qualquer obrigação que a Santa Sé tenha contraído com o condenado no passado, quando ocupava a presidência do Brasil, recebê-lo representará impunidade e desrespeito às instituições brasileiras. Seus atos de corrupção nas instituições criou todo um sistema de perpetuação da pobreza de milhões de pessoas. Viu, Francisco? Os resultados desses seus atos têm sido difíceis de serem corrigidos em várias áreas da vida dos cidadãos. Sua santidade não teme pela imagem da Santa Igreja ao apoiar abertamente notórios comunistas brasileiros que comprovadamente cometeram graves crimes?
Bom, é isso aí. Fica o questionamento. Parabéns pela iniciativa. Realmente é um absurdo. E um registro final aqui. Nós tivemos pela manhã Polícia Federal cumprindo aí mandados de prisão e buscas e apreensões. 41 mandados de busca e apreensão para investigar desvios de 50 milhões lá no antigo Ministério do Trabalho, tá? Um dos alvos da operação foi o ex-ministro do Trabalho e atual presidente da Funasa, Ronaldo Nogueira. A operação também investiga a atuação de Pablo Tatim, ex-assessor lá da Casa Civil, trabalhou 2 meses na Casa Civil, foi indicado pela bancada evangélica. E o ex-deputado federal Jovair Arantes, do PTB, esse a gente conhece, é só botar aí, antagonista, no Google, antagonista, entre aspas, o Jovair Arantes, vocês vão ver todo o histórico deste elemento. E a Polícia Federal também esteve no Dataprev, que vai ser assumido aí pelo Canuto, né? É bom, já que o Canuto perdeu ali o ministério, é bom que ele entre no Dataprev e faça uma limpeza lá, já que ele está sendo considerado um perfil técnico, não há nada que o desabone do ponto de vista técnico, então que ele mostre a sua competência lá no Dataprev. E finalizo aqui com a confirmação pelo Hospital Central de Wuhan da morte do médico Li Wenliang. Ele estava em estado crítico, mas não morto, segundo o hospital. Gente, uma confusão danada. O sujeito que denunciou toda essa epidemia aí, né, do coronavírus, desse novo coronavírus, ele obviamente foi alvo da polícia chinesa, claro. A gente está falando da China, né? A gente está falando de uma democracia, a gente está falando da China. E denunciou, deu entrevista para a CNN, fez uma live um dia desses, inclusive essa semana, e infelizmente morreu, faleceu. Aí a gente fica se perguntando, primeiro com a confusão nessa história, porque saiu a notícia de que ele tinha morrido, depois as autoridades chinesas negaram, e agora tiveram de confirmar, porque obviamente não dá para você esconder um morto muito tempo. Só que a gente fica questionando agora é o seguinte, qual é a confiabilidade dessas estatísticas de mortes na China, ou de contaminados? Se a própria China diz que bloqueou, que cercou, né, cidades inteiras. A gente viu nos vídeos aí que circularam nas redes sociais, pessoas caindo no meio da rua, no metrô, uma situação que parecia realmente de um filme de ficção científica. E aí eles vêm com umas cifras baixas de mortes, realmente começa a gente ficar na dúvida se essas cifras são reais ou não. Por isso é tão importante o sistema democrático, a transparência, né, para que todos os cidadãos, não só do seu país, mas do mundo inteiro, possam ter a exata noção daquilo que acontece, né? Isso é muito característico desses regimes autoritários, né? Então, vamos em frente. Um abraço, deixe a sua curtida, o seu like, compartilhem esse vídeo. Eu ia contar uma história aqui, vou deixar para outro dia, que já me estendi demais. Um abraço e a gente se vê amanhã no Boletim a Mais. Aliás, muita notícia no Boletim a Mais. Quem não assistiu, assista. E a gente se vê também depois no Momento Antagonista. Não deixem de acompanhar. Marca o sinalzinho se você não se inscreveu no canal. Vai lá, se inscreva, é de graça. E acompanhe então nossa cobertura em tempo real, muitos furos, sempre à frente da concorrência, no antagonista.com, no aplicativo a mais e na cruzoia.com.br. Tchau.